Fala, gente! Professor Diego Alves com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Catolicou, canal de formação, espiritualidade e cultura católica, para mais uma catequese, né? Uma live aqui de sexta-feira, diferente das nossas formações, não é? Nós sempre temos lives aqui às sextas, às 8h pouco, pontualmente, para mais um tema bem especial, para muita gente polêmico. Vamos falar da Constituição Dogmática Lumen Gentium, a Igreja como Luz das Nações. Então, convido você a passar essa sexta-feira comigo, esta noite fria de sexta-feira, e discorremos um pouquinho sobre a Lumen Gentium, todas as suas especificidades, o papel da igreja, não é? O que é, na verdade, e qual é a missão da igreja, né, nesse mundo. Isso é bem interessante, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito disso aí. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos ritos iniciais. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, uma semana realmente produtiva. E agora vamos aprender um pouco, né, pessoal? Sem estudar não dá. Sem estudo não é possível. E os ritos iniciais? Quais são os ritos iniciais, professor Diego? Deixar o joinha, compartilhar, certo? E após o vídeo, comentar. Cheque a sua inscrição. Você é inscrito nesse canal? Porque o YouTube é fofoqueiro e ele já me contou que a maior parte das pessoas que visualizam nossas aulas e shorts não são inscritos. Então, por favor, inscreva-se no canal. Nós não anunciamos Bet, Tigrinho ou qualquer uma dessas coisas que fazem você de otário. Ao contrário, nós oferecemos um conteúdo de aulas para que vocês possam fortalecer a sua fé, adquirir cultura católica nesse caso. E formação também. Nós temos mais de 150 vídeos, entre shorts, aulas e lives, com esse objetivo: espiritualidade, formação e cultura católica. Tá? Então, essa semana eu já coloquei, se não me engano, formação. A última agora foi sobre o Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. O Catolicast, que quando eu produzo documentos, reúno livros e transformo em podcast. Não sou nem eu falando, mas é o conteúdo que eu separei, montei e também reuni de fonte teses, livros, e jogo para vocês ouvirem 7, 8 minutos num diálogo. Tá legal? Eu poderia estar fazendo um Catolicast, talvez daqui a algum tempo eu tome à frente, mas eu deixei assim para ser mais prático para vocês assimilarem o conteúdo. Por exemplo, a gente está falando hoje sobre a Lumen Gentium. Vou estar lançando nesse sábado um podcast também sobre a Lumen Gentium, como complemento a esta aula. Tá? Então, nós tivemos Catolicast. O primeiro foi sobre a Rerum Novarum. Todo mundo fala na Rerum Novarum, quase ninguém leu. Então eu fiz um Catolicast sobre a Rerum Novarum. Já está aqui no nosso canal. Depois eu fiz um outro Catolicast sobre os 1700 e tralala anos da abertura do primeiro concílio de Nicéia. Então tem um Catolicast também sobre a abertura do primeiro concílio de Nicéia. Formação. Nós já estamos na segunda formação.
A primeira, que faz parte dessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre a hierarquia da igreja, que começou lá atrás, com os nossos shorts, sobre o que é uma diocese, a infalibilidade papal. Depois eu fiz uma aula sobre a hierarquia da igreja, a capa é até o Papa Francisco, vai ser fácil de vocês acharem, sobre a estrutura da igreja. Fiz uma aula especial sobre São Dimas e a sucessão apostólica, e na formação em si, que a capa já é o Papa Leão, eu falo um pouquinho também dos papas, não é, dessa questão da função dos papas. Então eu aproveito para falar do papado nessa formação e a eleição do Papa Leão XIV. Então veja como você vai criando um caminho, uma rota que você pode traçar. Bem como esse canal foi aberto falando da Diocese de Nova Iguaçu a partir da Forania 6, que é de Lópolis, na qual eu produzi 4 aulas sobre as dioceses e as suas comunidades, bem como os padroeiros de cada matriz, os padroeiros de cada comunidade dessas matrizes e também um pouco da história dessa devoção. Já no começo eu já fiz isso. Nós temos, que é uma outra trilha que você pode também se debruçar. Então estou falando um pouquinho da matriz, da comunidade e pretendo fechar possivelmente, não sei se eu vou trabalhar as 10 foranias da diocese, mas eu pretendo subir uma aula sobre a própria diocese. Então essa é uma trilha que você pode seguir. Bem como já fizemos também, pessoal, uma aula sobre imagens. E para concluir essa da hierarquia, pretendo também subir uma outra aula sobre o grau da ordem. Então perceba como há um diálogo. Você vai dizer, professor, isso não vai ficar muito confuso para a gente achar? Não, não vai. Porque todo canal é pensado de uma forma prática para vocês. Então, na aba posts, todos os dias eu posto o evangelho. Quando é uma solenidade ou uma festividade, eu coloco também em relação a esse santo. Faço uma chamada ao Terço da Misericórdia, para quem gosta de rezar, o Terço da Misericórdia. E uma dica de algum vídeo, de alguma aula, algum filme católico. Nos posts diários. Diariamente, pelo menos 1 a 2 shorts aqui no canal. E semanalmente vídeos. Os shorts e os vídeos e as lives estão todas organizadas na playlist. Cada playlist está separada por tema: espiritualidade, shorts catequéticos, história da igreja. Então, o que você procura com certeza está na playlist. Então você já tem as suas trilhas ali separadas. Então eu estou estudando hierarquia da igreja. O teu caminho é esse. Tá legal? E se acostume com essa questão dos documentos. É claro, você já sabe que o Catholicast, voltando a ele, está em formato de um podcast, mini podcast, curtinho, 8 minutos. Ele vai estar numa playlist. Esta aula vai estar em outra. Viu que eu estou citando esses dois? Porque eu tenho um Catholicast sobre Herero Novaro, estou falando sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium agora. Então, em relação aos documentos, você tem várias formas de estar estudando sobre eles. Ou estar ouvindo um podcast, ou acompanhando uma aula, como é esse caso aqui. Embora o complemento dela em podcast
vai sair também, tá? E esses foram os nossos avisos, os ritos iniciais. Nós podemos começar a nossa aula. Este é um canal católico, então nós vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Reze comigo. Santo Terço sempre em mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, pessoal? Vamos iniciar então a nossa aula, nossa leitura básica de sumário. Eu sempre faço leitura de sumário. Professor, o senhor também faz nas formações. Sim, a diferença é que na formação, como é algo prioritariamente voltado para professores de catequese, animadores paroquiais, eu estou muito preocupado com os insights, desde o sumário. Então, na aula não. Na formação, sim, eu estou preocupado com os insights. Embora aqui eu vou demonstrar que essa estrutura da Constituição, ela tem desdobramentos, tá? Mas eu estou preocupado com a aplicação já direta. Beleza? Vamos lá. Vamos para a leitura, então, do sumário explicado isso. Deixe seu joinha, compartilha e grite feito louco na rua que você ama esse canal. Leitura de sumário, pessoal. Introdução, Concílio Vaticano II e a Lumen Gentium. Estrutura e principais temas da Constituição. A Igreja como mistério, povo de Deus e corpo de Cristo. O papel dos leigos na missão. A hierarquia e a sucessão apostólica. A vocação universal à santidade. A relação da Igreja com outras religiões. A Lumen Gentium hoje. Atualidades e desafios. Agradecimentos e fontes. Então, já estou explicando. Foi uma decisão elaborar o sumário dessa forma. Eu falei das trilhas que você pode percorrer neste canal. Essas são as trilhas que decidi percorrer ao abordar a Lumen Gentium. Vou entrar nos 8 capítulos que ela traz no início, para fazer um apanhado geral para vocês, para que vocês entendam por alto do que ele fala. Mas são esses pontos que eu quero trabalhar com vocês hoje. Porque os desdobramentos, outros pontos, eu pretendo abordar mais à frente, por conta da importância que eu acho que o documento tem, por exemplo, a questão mariana, tá? Que vocês vão entender que merecia um documento próprio, mas há uma forma de abordar ele na Constituição, mas eu quero fazer uma aula também sobre isso, tá? Já também colocando aqui para vocês de antemão, beleza? Vamos entender, então, o Concílio Vaticano II e a Lumen Gentium? Introdução, pessoal. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, promulgada em 1964, uma data que nós brasileiros conhecemos bem, é um dos documentos centrais do Concílio Vaticano II. Ela apresenta uma visão renovada, preste atenção nisso, ela apresenta uma visão renovada sobre a identidade aqui e missão da Igreja, destacando a sua natureza como sacramento universal de salvação,
chamada a ser luz das nações. Repetindo, ela apresenta uma visão renovada sobre a identidade e missão da igreja. Então, nós já temos aqui de saída duas questões da Constituição. Que ela apresenta uma visão renovada sobre a identidade e a missão da igreja. Então, ela vem explicar para a gente, olha, esta é a identidade e esta é a missão da igreja. E o que ela destaca dentro desses dois pontos? A natureza da igreja como sacramento universal de salvação, chamada a ser luz das nações. Isso aqui é maravilhoso, né? Não há nem o que dizer em cima disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Então, esse é o destaque da natureza da igreja como sacramento universal de salvação. Gente, isso é tremendo. Então, a Lumen Gentium, nós já sabemos que é um dos documentos centrais do concílio. E esse documento em si versa sobre a igreja. Mas é uma visão sobre a igreja que vem explicar qual é a identidade e a missão dela. E mais do que isso, reafirmar a igreja dentro da sua natureza, ou seja, a natureza da igreja, ser sacramento universal de salvação, essa luz dos povos. Vamos ver a estrutura disso, ver como isso está organizado. A Lumen Gentium é composta por 8 capítulos. Já falei, são 8 capítulos. E esses capítulos basicamente falam sobre o quê? O mistério da igreja, a hierarquia e missão dos leigos, vocação universal à santidade, a dimensão escatológica e mariana da igreja, tá? Que eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu pretendo fazer uma aula só disso. Beleza? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura e esses são os principais temas da Constituição. Que também podem ser organizados e desdobrados desta forma. Natureza e propósito, ou natureza aí de novo. História e elaboração. Estrutura, capítulos do documento final. Conceitos chaves e eclesiologia. Figuras e imagens da igreja. Pastoralidade e recepção. Desafios e dificuldades na recepção. Nota prévia e temas transversais, que podem se desdobrar mais e mais e mais e mais e mais. Tá? Então, na formação, repito, que são aulas que nós pensamos como um suplemento direto para professores de catequese, de teologia, se for o caso, de alguma maneira, dentro da nossa limitação, contribuir com o tijolinho que for, enfim. Nossa preocupação são os insights. Então, olha, você pode falar sobre isso, aqui você fala sobre isso. Eu não falei aqui nesta aula, mas estou mostrando para vocês que sim, e pode se desdobrar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, tá? Não é nossa missão nesta aula esgotar ao máximo tudo aquilo que pode ser abordado em torno da Constituição dogmática sobre a igreja, tá? Mas trouxe para mostrar para vocês que sim, eu sei que há outras trilhas, mas eu estou trazendo vocês por esta. Tá? Mas vamos entender. Eu quero, através de um texto que eu tirei da própria Constituição, mostrar para vocês qual é o objeto central em si, né? Entender esse papel da igreja,
a presença do Cristo. Então, vamos aprofundar isso. A igreja como sacramento. A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da igreja, todos os homens, anunciando o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Mas, porque a igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal, preste atenção nisso, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto, com sua maior insistência aos fiéis e a todo mundo, a sua natureza e missão universal. E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgente este dever da Igreja, para que, deste modo, os homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que nós falamos que a igreja também é santa. Então não estou falando da estrutura física apenas, mas propriamente lembrar da estrutura espiritual. É por isso que, voltando aqui para vocês, a sua natureza é destacada como sacramento universal de salvação, donde ela é chamada a ser a luz das nações. Então, a igreja em si, ela tem esse papel. Olha como é importante esse documento, como esse documento é bonito. Esse papel da igreja como farol, não apenas casa, edifício de fé. Ele é um sacramento universal da salvação. Veja, nós estamos dizendo com isso que ela é o maior dos sacramentos, tá? Vocês vão entender essa questão do sacramento visível. Então vamos já partir para destrinchar um pouquinho desses capítulos e aí nós entramos nos pontos que eu separei para vocês. Até para ficar mais claro, tá? Então eu vou pontuar agora um pouquinho de cada capítulo e eu entro nos pontos que nós separamos na nossa aula. Mas eu acho que até aqui já fica claro como que o documento ele mostra essa centralidade da igreja. Por que nós falamos Santa Igreja Católica? Eu não gosto muito do termo que muitos usam para outras religiões, principalmente os protestantes, em garagem, não sei o quê. Embora muitas vezes é assim uma garagenzinha, o templo católico ele tem uma razão de ser. Ele é um sinal visível da presença do Cristo naquele lugar também. Ele é um sacramento universal. As pessoas, quando veem uma igreja católica, tem ali um porto seguro dos sacramentos, da assistência do Espírito Santo. Tá? Vamos entender isso. A luz das nações, o mistério da igreja. A introdução à Lumen Gentium ensina-nos que a igreja é um mistério impregnado da presença oculta de Deus. A igreja é um sacramento, um sinal para o mundo de Jesus Cristo. Então, como eu falei, muitas vezes por algum motivo, preste atenção, as pessoas às vezes não podem comungar por alguma questão de
nulidade matrimonial, que ainda não saiu, o outro caso. E isso é muito triste, a gente sabe que isso acontece. Todavia, eu estou pegando um exemplo extremo, tá? Essas pessoas não são chamadas a se afastar da igreja, ao contrário. Elas são chamadas a estar na igreja. Tá sob uma orientação sacerdotal. A igreja tem esse acolhimento, tem essa resposta. E por quê? A gente continua lendo. O papel principal da igreja, através do poder do Espírito Santo, é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que todos possam ter a oportunidade de receber a Cristo. Então não é apenas uma, nossa, como essa catedral é linda. Aquela catedral é linda, a igreja, a paróquia, a comunidade, ela é linda. Mas acima disso, sendo gótico ou não, de uma capelinha a uma catedral, a presença do Cristo está ali. Tanto a capelinha de uma comunidadezinha ou a matriz são esse sinal, representam esse sinal para o mundo de Jesus. É um sacramento universal. Aqui eu sei que eu encontro os sacramentos. Aqui eu sei que eu encontro o evangelho da salvação. Tá entendendo? Como a igreja ela tem essa dimensão transformadora, espiritual acima de tudo, né? Então não estou falando apenas da beleza dos prédios, desse edifício da fé que nós estamos aqui falando. Não, não é apenas isso. E a igreja é santa porque Cristo é o cabeça e ele santifica todo esse corpo, né? Próximo ponto, povo de Deus. Os capítulos de 2 a 6 da Constituição fornecem uma imagem da igreja enraizada em nossa identidade como povo de Deus. Cada grupo diferente, sacerdotes, bispos, leigos, religiosos, tem o seu próprio papel a desempenhar na missão que Cristo nos deu. E isso é importantíssimo, né? O que a Bíblia diz? E uns deu apóstolo, outros a presbíteros, doutores, professores. Nós temos uma diversidade de dons e talentos dentro desse edifício da fé. Então, a unidade comporta essa diversidade de dons e funções. Por isso nós somos católicos. Tá claro isso? Então há uma hierarquia que mantém essa unidade. E dentro dessa hierarquia, em unidade, há a diversidade, a multiplicidade de dons. Isso não fere a unidade da igreja, porque cada um tem a sua função. E todos estamos ligados pelo batismo, vou falar disso depois, a este edifício da fé. Tá legal? Chamado à santidade, chamado universal à santidade. Geralmente tendemos a não falar sobre santidade em relação a nós mesmos, mas a Lumen Gentium nos ensina que somos chamados à santidade. A santidade não é reservada aos santos ou àqueles que se comprometem com a igreja por toda a vida, como sacerdotes e religiosos. Todos nós, repetindo, todos nós somos chamados à santidade nas maneiras muito diferentes de viver nossa vida cristã. É o que eu falei, né? Dos talentos, dos dons.
Então é assim, sede santos porque eu sou santo, santificai-vos, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Nós vivemos no mundo, numa sociedade, melhor dizendo para nós brasileiros, protestanizada em muitos aspectos. E tem algumas questões que acabam entrando que meio que vão trazendo uma nuvem sobre pontos bem claros da nossa fé que nós sempre temos que reafirmar. Ah, eu não sou santo. Mas você é o quê? Você é um pecador? Tu tem orgulho de ser pecador? Porque pecar, inevitavelmente, vai acontecer com cada um de nós. Nós não somos postes, nós somos carne. Agora, usar isso como muleta para viver uma vida desregrada e sem nenhum tipo de preocupação ou temor, você precisa de conversão. Você é tudo menos católico, tá? Chamado universal à santidade. Isso é importante. A Igreja Peregrina. Nossa última formação foi sobre o Jubileu da Esperança, na qual eu falei, né? Nós somos peregrinos da esperança. Peregrinar é algo cristão. Então, olha que legal, né? Você que viu a nossa última formação, você sabe do que nós estamos falando. O capítulo 7 fala sobre a igreja peregrina, lembrando-nos que a igreja não é uma instituição terrena. Acabei de falar sobre isso também, essa dimensão espiritual. Às vezes, podemos falar da igreja como uma instituição que podemos manipular e mudar, esquecendo de que ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja é formada por homens, tem política, claro que tem, mas a igreja não é uma instituição terrena. Cristo, ao confirmá-la sobre a fé dos apóstolos e confiar as chaves a São Pedro, ele não fala apenas de uma dimensão terrena, mas particularmente espiritual. O que ligares na terra será ligados no céu. E vice-versa. E o inverso também. Se desligares aqui, também será desligado nos céus. Então, a igreja não é uma instituição terrena. Isso é importante entender. Ela está fisicamente aqui como um sacramento universal, visível. Mas ela não é uma instituição puramente terrena. Tudo bem? Ficou claro isso? O cabeça da igreja é Cristo. E é interessante que a gente fala desse caminhar, né? Essa dimensão de peregrinar da igreja. Nós lembramos, né, que a igreja, ela é o quê? Ela é militante, ela é padecente, ela é triunfante. E é sempre a associação com a igreja aqui no âmbito terreno, aqueles irmãos no purgatório e os que já estão no céu. Então intercedemos por quem está no purgatório e recorremos à intercessão pela comunhão dos santos, dos que já estão nos céus. Essa caminhada nossa rumo à glória também. Tá? Esse é o caminho, né? Essa peregrinação. Este capítulo recorda-nos que desde o início da vida, quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, batizados da vida do Espírito e, através do batismo, parte da vida sacramental da igreja, estamos em peregrinação. Então, né? Complementando o que eu disse para vocês. Esta peregrinação leva-nos ao reino celeste. A visão beatífica a Jerusalém celeste, onde ficaremos face a face com a comunhão dos santos. Então, quem não viu a formação sobre o Jubileu 2025, sugiro que veja. Vai ficar até um pouco mais claro essa questão do capítulo 7, tá? Capítulo 8, como eu falei, não vou entrar nele nos pontos
mais à frente, mas em algum momento uma aula sobre Nossa Senhora e o mistério da igreja será elaborada no nosso canal. Todo o capítulo 8, veja isso, é dedicado a nos ajudar a entender a pessoa de Maria e seu lugar na vida da igreja. Como nos é dito, Maria deveria ter seu próprio documento. Por isso que eu vou fazer uma aula. Não vou entrar num ponto aqui, vai ser uma aula em si. Mas a sabedoria dos padres conciliares os levou a incluí-la na Lumen Gentium. Ao fazê-lo, Maria torna-se para nós modelo e testemunho do que significa ser igreja. Ela faz parte do povo de Deus, além de apontar para Cristo, né? Você sabe, a gente cansa de falar isso, né? Todos os dogmas marianos apontam para Jesus. Toda centralidade litúrgica é para Cristo. O padre que está ali em cima daquele altar está em persona Christi. Quando ele está ministrando o sacramento da confissão, ele está em persona Christi. Cristo é o centro, da nossa fé. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Professamos Cristo como o Senhor, temos o credo. Isso é importante, tá? Então, não tenha receio de... Eu sei como é que é isso, porque no meu tempo de conversão, eu senti esse incômodo, porque eu vim de uma raiz protestante. Ai, Maria está roubando a glória de Jesus, o que é uma loucura. Não há essa proposta. E por mais que possa parecer que alguns padres da igreja, em seus escritos, alguns santos, melhor dizendo, perdão, em alguns escritos, quase esbarrem nisso, na verdade é mais um pouco daquilo que eu disse sobre essa sociedade protestanizada, quase pós-protestanizada, como eu gosto de argumentar, porque cada vez mais pessoas deixam o protestantismo e pior, não vão para lugar nenhum. Eles são os desigrejados, mas eles mantêm muito desse ranço anticatólico. Então o cara ele sai do meio protestante, mas ele traz esses caguetes, sabe? Essas virtudes, essas coisinhas totalmente anticatólicas que vão permeando partes do discurso em certos lugares. Mas tudo em Maria aponta para Cristo. Há aqueles que amam muito Nossa Senhora e lhe dão lugar de honra. Eu me lembro que alguém falou assim, Maria morreu, Maria está morta. Não, pelo amor de Deus. As pessoas estão na glória com Cristo. Ou Maria também está no inferno. Protestante, todo mundo da igreja católica está no inferno. Maria está no inferno, é possível. Né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, não tenha receio. Nós veneramos os santos e prestamos honra à Nossa Senhora. E como ela disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Guardar no coração e fazer tudo o que o Cristo disser. Aprender com Maria a ouvir os desígnios de Deus e a fazer tudo o que Cristo disser. É isso que nós aprendemos com Nossa Senhora, entre tantas coisas. Tá bom? Então, este mais ou menos são os 8 capítulos da Lumen Gentium. Eu quero entrar com vocês agora no nosso terceiro ponto, né? E encucando parte do que nós já vimos aqui. A igreja como mistério, povo de Deus e corpo de Cristo. A Constituição apresenta a igreja como povo de Deus e corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça. Por isso a igreja é santa.
Ele é o cabeça e é o noivo. Como é que isso é possível? É possível porque a igreja não é uma instituição terrena. Acima de tudo, ela é uma instituição espiritual, com uma missão, uma natureza, que é o quê? Isso aí, sacramento universal, visível, para a salvação, para a pregação do Evangelho de Cristo. Retomando, destacando sua natureza comunitária e sacramental. Então, a natureza sacramental para a salvação e luz das nações, mas também ela tem a sua natureza comunitária, porque ela congrega todos os fiéis em todas as partes do mundo. Então, a Igreja Católica possui mais de 1 bilhão e 400 milhões de fiéis. Sri Lanka, Polônia, Chile, México, Coreia do Sul, perdão, África do Sul, Nigéria, enfim, em vários continentes, onde ela expressa essa natureza comunitária e sacramental. Todos os batizados são incorporados a esse povo e participam de sua missão salvífica. Bato mais uma vez nos sacramentos aqui no batismo. Se você não se batizou, batize. Procure ser batizado. Vá na sua igreja. Se você não é católico ainda, procure saber. Inscreva-se na turma de crisma, de batismo. Tem o sacramento do batismo. O batismo incorpora, ou seja, liga você a essa família cristã, a esse povo. Mas olha o que o documento traz. Não apenas para a questão de salvação, mas para que você também participe dessa missão salvífica. O leigo, e que eu vou falar diretamente para o leigo, não vou falar para o sacerdote em si, ele tem um papel importantíssimo. Como eu disse, há uma diversidade de dons, talentos, mas essa comunhão dos batizados, ou seja, daqueles que fazem parte da igreja, ela vai além da questão comunitária. A expressão sacramental universal também envolve os leigos, como esse farol, né? Esse meio de salvação. Nos traz uma responsabilidade também, perdoe a redundância, pessoal. Então, primeiro eu tenho que entender isso. Essa dimensão da igreja. A eclésia, a assembleia, a congregação do povo de Deus e ao mesmo tempo o corpo místico de Cristo. Ele o cabeça. Assim como ela é representada principalmente nas Sagradas Escrituras como a noiva e Cristo o noivo. Ou seja, das duas figuras, Cristo está unido à sua igreja. Por isto ela é santa. Essa dimensão do corpo místico de Cristo torna a igreja santa. A igreja católica é santa por conta disso. Nós temos que ter orgulho de falar. A Santa Igreja Católica. Tá legal? Eu já falei da igreja militante, padecente e triunfante. Já expliquei isso, né? A igreja que é militante, que é padecente e que é triunfante. Por que o triunfante está aqui? Porque esta já é a sentença sobre a igreja. Qual é a sentença sobre a igreja? Que a igreja, ela é triunfante, não é que ela vai triunfar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui não é sistema do mundo, não é um grupinho político,
o inimigo de nossas almas, Satanás e seus anjos. E o próprio Cristo afirma: as portas do inferno não prevalecerão. Porque Jesus, ele não vem para vencer. Ele já venceu. Cristo já venceu. E aí ele vai além. A igreja também já triunfou. Só que nós temos esse caminho de peregrinação. Responsabilidade, né? Para todos nós. E nós somos cabeça dura, esse é o problema. Porque nesse caminho, se nós virarmos de forma brusca e não corrigirmos a rota, nós podemos nos perder. Mas enquanto estivermos caminhando, ligados com Cristo, fazendo parte da sua igreja, na barca de Pedro, nós estamos ligados, nós batizados, a esse corpo místico, a Santa Igreja Católica. Tudo bem? O papel dos leigos na missão da igreja. Eu gosto de dizer o seguinte, pessoal, que o papel dos leigos na missão da igreja é ser linha de frente no acolhimento e no serviço aos irmãos. Vou ler aqui com vocês. Mas o papel dos leigos pode ser definido nessas duas questões: acolhimento e no serviço geral aos irmãos ou à comunidade. A Lumen Gentium valoriza profundamente a atuação dos leigos, reconhecendo seu papel ativo na evangelização, na transformação do mundo e na promoção da dignidade humana. Quero falar das pastorais. O Brasil foi um país que sempre teve muito destaque às pastorais. Mesmo antes de ser católico, eu já ouvia falar da pastoral carcerária, da pastoral do campo, da União da Juventude Católica, sabe? Pastoral operária. Hoje nós temos a pastoral do meio ambiente. Essas pastorais, elas expressam, em comunhão com a igreja, um pouco, não um pouco, mas a natureza, as duas dimensões que citamos antes. Esse sacramento universal visível e o comunitário. Por isso que ela valoriza a atuação dos leigos no papel ativo da evangelização, mas além. Porque eu sirvo a minha comunidade e, ao mesmo tempo, como membro dessa igreja Luz das Nações, quando eu estou numa pastoral, eu estou na linha de frente ou do acolhimento ou dos múltiplos serviços externos e internos aos meus irmãos, aos católicos e aqueles que também não são católicos. Porque a igreja é a luz para todos. Ela representa esse sacramento universal visível para todos. Então, você tem a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, que se reinventou. Antes era só rádio, né? E aqui eu digo só com todo respeito. Mídias sociais, cada vez mais as igrejas, os sacerdotes principalmente. Quantos bispos não têm canais em redes sociais com homilias, com pregação, com palavra de exortação para os seus fiéis? Quantos padres produzindo conteúdo? Isso é muito bom, gente. Sabe? E os leigos? Quantos leigos, então, nós não temos? Ou na PASCOM, que é uma pastoral da comunicação, já bem organizado, ou como esse que vos fala, desenvolvendo esse apostolado aqui com vocês, entregando conteúdo pautado na Sagrada Escritura,
na tradição e de acordo com o reto ensinamento do magistério. Não falando aquilo que eu acho de não sei o quê, mas aquilo que a igreja diz. Isso aqui também é evangelizar. Você compartilhar e curtir também é evangelizar. Então a igreja, ela valoriza profundamente a atuação dos leigos. Eu sei que tem pastoral, que tem mais cacique do que índio, muita gente para mandar, mas isso não é uma desculpa. Tá? Eu tenho certeza que na sua comunidade existe alguma pastoral para você ficar. Eu falei muito das pastorais externas. Eu falei de uma interna, que é a PASCOM, a de comunicação. Ela é interna, mas que comunica para o externo. Né? É claro, os eventos que envolvem a comunidade matriz ou a diocese, né? Você tem a PASCOM nessas dimensões, tanto a diocese tem a sua PASCOM, como as comunidades, as paróquias também têm. Mas você tem grupos de oração, grupos de leitura da Bíblia, terço dos homens, que é uma coisa que fortalece a comunidade, né? Já é algo mais interno. Obviamente o terço das mulheres, as romarias, falei de peregrinação, volto a falar de romaria. Romaria para Aparecida. Tem um templo em Goiás, né, Goiânia, do Pai das Misericórdias, se não me engano, que vai inaugurar em breve uma outra basílica, mas já tem uma basílica e vão fazer uma maior, né? Que vai ser alvo de romarias também, com certeza. Então, há vários exercícios espirituais que vocês podem fazer em vida comunitária. Como leigo, tá? Aqui eu estou ampliando um pouquinho desse papel dos leigos. Tudo isso que eu citei são os leigos que fazem. Há o conselho comunitário, que junto com o pároco discutem medidas em relação à comunidade. Estão ali em parceria e reportam ao pároco, como o pároco reporta ao bispo. Mas percebe como não é esse quadro engessado que muita gente diz que as pessoas não podem, tudo é o padre que faz. Não tem nem como o padre fazer tudo, gente. Não há como, não tem como o bispo estar em todos os lugares. Então o papel do leigo é muito importante. A acolhida, fazer parte da recepção das pessoas, isso é maravilhoso. Aqui eu entendo que nós, como leigos, devemos ter sempre essa reflexão em mente. Será que, como leigo, eu estou expressando o máximo que eu posso nessas dimensões de natureza comunitária e também o reflexo dessa natureza sacramental, visível, universal, que é a igreja? Aí eu falei de pastoral carcerária, pastoral da educação. Isso envolve a promoção da dignidade humana. Pastoral do povo de rua, ou seja lá qual for o nome que tenha na sua cidade, que acolhe as pessoas em situação de rua, que se preocupa com o outro, com a natureza ao nosso redor. Isso aqui não é um discurso de esquerda ou algo do tipo, tá? É muito de doutrina social da igreja também. Então eu estou te dizendo que o leigo, às vezes, na maioria das vezes, não faz porque ele não quer fazer. Tá bom? Essa luz está muito forte, gente. Parece que está de manhã, né? Mas é que eu tô com uma luzinha aqui, ó. Viu? Ó. Acho que não, né? Enfim, não importa também. Meu quadro está aqui pequenininho. O importante é o conteúdo, né? Ficou clara a missão dos leigos? Nós, como leigos, temos uma missão importantíssima. Por isso que, repito,
participamos da missão salvífica. Responsabilidade. Hierarquia e a sucessão apostólica. Bom, como eu falei lá nos ritos iniciais, eu tenho algumas aulas sobre isso aqui. Eu vou deixar aqui nos cards ou na tela final para vocês, tá? Então a Constituição ela vai reafirmar a estrutura da Igreja, com destaque para o Papa como sucessor de São Pedro, o colégio episcopal em comunhão com o Santo Padre e a missão dos bispos, presbíteros e diáconos. Vou estar produzindo uma aula sobre o grau da ordem, onde isso aqui vai ficar mais claro, tá? Então, veja, há uma hierarquia. Vocês percebem uma diversidade e uma hierarquia. Então, tem o diácono, que é o transitório permanente. Permanente vai servir a comunidade ali. Vai estar servindo ligado ao bispo também, né? O transitório, como o próprio nome diz, ele segue nesse degrau da ordem. Pode chegar a presbítero, né? Geralmente, quem vai ser consagrado a sacerdote, ele passa primeiro pelo diaconato e segue a vida dele, sacerdotal, segue o caminho dele, né, nesse grau, dentro do grau da ordem. Vai para o presbiterato. E aí, nós temos os bispos também. Você percebe que são 3, então, os graus da ordem. Professor, e o cardeal? O cardeal não é um 4º grau. Entendendo? E nem todo presbítero, pessoal, vai ser bispo. Amanhã eu vou ser promovido. Não é assim que funciona, tá? Você tem frei, que não é presbítero, porque você tem as ordens religiosas. Eu explico isso também, se eu não me engano, nessas aulas. Mas quando eu for falar do grau da ordem, vocês vão entender o que é a ordem religiosa, tá legal? Tudo isso direitinho. Beleza? Vontade de espirrar. Friagem, pessoal. Friagem. Me perdoem. Então, esse ponto 5 eu só mantive aqui porque, como eu já venho falando durante um bom tempo sobre hierarquia, eu acho que talvez não tenha ficado muitas dúvidas. Embora o complemento em relação ao grau da ordem virá. E eu sei que vocês vão gostar bastante. Porque o que já tem aí, com base bíblica, e já modéstia à parte, é claro, né? Graças a Deus, nós buscamos fazer um trabalho realmente sério para trazer para vocês. Então, a carta ela vai reafirmar o que é a estrutura. Então, essa daqui é a estrutura. E é claro, se eu fosse colocar um número 4 aqui, seriam os leigos, nós leigos. Tá legal? Vocação universal à santidade. Todos os membros da igreja são chamados à santidade, independentemente do estado de vida ou função eclesial. Se você é ou não uma senhorinha no claustro, um monge lá no monastério sobre uma montanha, a santidade é apresentada como vocação essencial do cristão. Sede santos, porque eu, seu Deus, o Senhor, sou santo. Sem a santidade ninguém verá o Senhor.
Então é assim, é difícil, né? Repito, a gente está nesse mundo, essa sociedade protestanizada que algumas coisas vão entrando e há um relativismo muito grande, né? Ah, mas eu não sou santo, não. Eu admito que eu não sou santo. O problema não é essa questão do admitir, é se acostumar com isso. E ninguém está falando para você virar um beato, uma beata. Repito, nós somos de carne, nós não somos poste. Nós adoecemos, nós nos irritamos, nos aborrecemos bastante. Nós não sabemos qual é a escalação correta do Corinthians. E isso nos causa raiva. Isso pode nos levar à ocasião de pecar. Nós não podemos nos acostumar com isso. Porque a vocação universal e essencial do cristão é a santidade. Isso é muito sério, gente. Tá? Diego, vacilei, pequei. Busque o sacramento da reconciliação. Busque o sacramento da reconciliação, pessoal. Dica de hoje. A relação da igreja com outras religiões. Eu sei que esta é a parte mais complicada e nós já estamos chegando no final e eu já estou com o nariz talvez entupido. Espero não estar ficando gripado, porque o tempo vira, a gente... Enfim. Mas vamos lá. A Lumen Gentium expressa respeito e abertura ao diálogo interreligioso, reconhecendo os elementos de verdade e santidade presente em outras tradições religiosas. Sei que essa parte pega, mas reafirmando que a plenitude da salvação subsiste na Igreja Católica. Vamos lá. Eu vou tratar aqui de alguns grupos, por exemplo. Protestantes e ortodoxos. Ortodoxos mantêm, em geral, os patriarcados que a gente entende como sucessão apostólica. São cismáticos, estão em cisma com a Igreja Católica Romana, mas têm os sacramentos válidos, né, no geral. Tem a sucessão apostólica. Igrejas que foram fundadas por apóstolos e seus discípulos. A Bíblia, no geral, mantém, com exceção de algumas confissões de fé ortodoxas, que você vai ter livros extras, né? Eles possuem a Bíblia também. Os protestantes não têm basicamente os sacramentos, não tem sucessão apostólica, tem a palavra de Deus com diferenças, consubstanciais, tem diferenças, mas nos grupos sinceros buscam a Cristo. Não tem Eucaristia, tem Santa Ceia, que é o último domingo, o primeiro domingo do mês, ou o último domingo do mês, e às vezes a segunda terça-feira. Eu já ouvi relatos de pessoas que pagavam para tomar a Santa Ceia. Então, esses grupos, eu reconheço elementos de verdade e santidade presentes. Pode-se desenvolver piedade ali. Isso é uma coisa. Eu sei que essa parte pega porque, assim, todas as religiões outras religiões. Mas quais são outras religiões? As religiões cristãs, nós até compreendemos o que nós chamamos de elementos de verdade. Entendeu? Alguma prática piedosa. E os críticos a essa questão, meu papel aqui é apresentá-la para vocês, vão argumentar o quê? Olha, nós temos, em geral, religiões que são contra o pensamento cristão.
E poderia ampliar dizendo mais, contra a visão católica, que a própria Constituição vai reafirmar dizendo que possui a plenitude da salvação. Então, assim, geralmente quem vai criticar, quando chega no diálogo interreligioso, faz este tipo de interpretação. Preste atenção no que eu estou dizendo, tá? Não é meu papel aqui dar uma sentença nessa parte, porque eu sei que isso é polêmico. Eu sei disso. Então, ao mesmo tempo, o que a própria Constituição diz? Que é a Igreja Católica o sacramento universal. E aqui, reafirmando que a plenitude da salvação subsiste nela. O que dá para a gente tentar tirar disso daqui, pessoal? Vamos a uma abertura ao diálogo interreligioso, ver quais seriam esses elementos de verdade e santidade, mas deixar claro que o sacramento universal da salvação, e sacramento visível, perdão, melhor dizendo, da presença do Cristo, guardiã depositária da fé, essa barca segura doutrinária, é a Santa Igreja Católica. E há os grupos mais belicosos que só de ouvir diálogo interreligioso os caras já ficam realmente revoltados. Tudo bem até aqui? Nós estamos chegando no final da nossa aula, tá? Deixamos as partes polêmicas para o final. Né? Professor, o senhor pretende fazer uma aula sobre esta parte? Não pretendia. Se vocês acharem, se eu receber algum e-mail, olha, eu acho que isso aqui merece uma aula melhor, uma ampliação, nós podemos fazer. Mas, como o meu compromisso não é fugir de nada, eu trouxe também isso aqui para nós pensarmos, tá? Tudo bem. A Lumen Gente hoje, atualidade e desafios. A Lumen Gente continua a inspirar o quê? Renovação pastoral, promoção da comunhão e missão, o compromisso com a justiça social e a paz. É um convite permanente para a Igreja ser luz das nações no mundo contemporâneo. Então é assim, perceba que a Lumen Gente, mesmo no dia de hoje, continua a inspirar estes pontos importantes na vida da igreja e também aonde a igreja está plantada, na sua comunidade circunvizinha. Então eu tenho uma renovação pastoral, promoção da comunhão e da missão, o compromisso com a justiça social e a paz, convite permanente para a igreja ser luz das nações no mundo contemporâneo. Se eu fosse colocar um quinto ponto, ampliar esse último, é inspirar e cada vez mais exemplificar, trazer à luz o papel da igreja. Então, o papel da igreja é qual? É realmente ser essa resposta, esse farol, como essa luz aqui que está tentar mostrar para vocês, que ilumina, que aponta, que direciona, que dá a segurança, sabe? Então,
nesse mundo que várias vozes surgem, a igreja é aquela guardiã cujo Espírito Santo guia e orienta, que nos instrui a verdade, a fé. Está entendendo? Que nos reúne em vida comunitária e nos auxilia e nos envia a essa missão evangelística cotidiana. Né? Lembrar de São José Maria Escrivá, essa forma de santidade do cotidiano, no dia a dia, no ordinário das nossas tarefas. Não é verdade? Então, a Lumen Gentium continua a inspirar e pode inspirar várias etapas e várias questões dentro das nossas comunidades, para além daquilo que nós já ouvimos. Tudo bem? Por fim, em 8 capítulos, somos informados sobre o mistério da igreja, que foi o que nós vimos agora. Todo esse mistério que envolve a igreja, toda essa estrutura, essa hierarquia, esse prédio de fé, essa dimensão espiritual que nos abarca, que nos toma. E o mistério da igreja surgiu porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos reuniu em si mesmo no Antigo Testamento por meio da reunião do povo. Isso nos foi dado novamente na pessoa de Jesus Cristo, que reuniu os seus discípulos em torno do reino de Deus por meio de seu ensino e pregação. Nós estamos firmados sobre a fé dos apóstolos, que foram confirmados e separados por Cristo. Assim, aqui eu trago o complemento para mim, a igreja ela deve sim responder aos anseios terrenos. Digo mais, só ela pode responder como esse sacramento universal. É por isso que se há uma crise na igreja, a crise externa no mundo, ela é 1000 vezes pior. Porque aquela que deveria dar a resposta, dar a razão, quando se acha em crise, ela deixa o mundo em ebulição. É claro que nós sabemos, já reafirmamos isso, e vamos bater nessa tecla, as portas do inferno não prevalecerão. Crises vêm e vão. E a primeira coisa para se pensar numa saída de uma crise, e temos que admitir que há sim uma crise em parte da igreja, é a igreja reconhecer a sua natureza sacramental, a dimensão também dos leigos, e através disso se voltar à sua obra evangelizadora. Recorrer ao Espírito Santo, como sempre. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Amém, pessoal? Lumen Gentium, a luz para as nações. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui, que vai dar o seu curtiu, o seu joinha, tá? Tá aqui a nossa bibliografia básica, tá bom? Caso você queira que eu passe depois, me mande um e-mail que eu envio para você a bibliografia, para você consultar, enfim. Avisos paroquiais. Já encerramos. Não temos muitos avisos, né? Se você vai estar vendo esse vídeo gravado,
Então, eu já lancei um Catholicast como complemento a esta aula. É só buscar lá Lumen Gentium. Cheque os shorts. Eu pretendo mudar um pouquinho a grade do canal para deixar específico o dia do Catholicast e o dia da formação. E começar uma nova série, tá? Sobre história da igreja. Então, em junho é possível que nós comecemos uma série sobre história da igreja. Beleza? É isso. Não sei se tem mais algum outro aviso. Temos lives semanais, shorts todo dia, postagens todo dia. Então, curta, compartilhe, comente. Comente adoidado. Assim, na descrição desta aula, você vai encontrar pelo menos 3 ou 4 livros sobre a Lumen Gentium, além da Lumen Gentium. Ah, eu posso baixar no site do Vaticano? Sim. Mas se você quiser comprar, compre pelo nosso link, porque assim você também ajuda este apostolado. Não é que você tem promoção, mas é que parte do que você comprar acaba ajudando este apostolado, tá legal? Então, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe. Muito obrigado. Qualquer questão, você pode enviar suas dúvidas. Aqui é o Instagram, Católico1 e o Totus Teologia Diária, Bizu. O Católico1 nós temos conteúdo praticamente diário. Então, siga-nos também no Instagram. Venha para o Católico. Tá legal? Junte-se a nós. Tá aí as nossas mídias sociais. Repetindo, Católico 1 Instagram. Nós temos conteúdo todo dia. Todo dia, todo dia. Beleza? Deus abençoe vocês. Beijos e abraços. Paz e bem. Graça e paz. E até uma próxima aula. Boa noite, gente. E um bom final de semana. Tchau, tchau.